A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do segundo trimestre do ano de 2023, que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. Hoje falaremos do ciúme que tem prejudicado e até acabado com muitos relacionamentos, que tem separado famílias. O ciúme que pode ser entre os cônjuges, pode ser entre os irmãos, muitas vezes os pais fazerem acepção dos filhos, né? Ter um filho como o melhor, ter separação, gostar mais de um filho do que do outro, como nós estudamos na lição anterior, né? Que os pais não podem fazer separação, gostar do mesmo jeito de um filho, tratar do mesmo jeito do outro, não pode gostar mais de um do que do outro, porque pode causar o ciúme, causa o ciúme entre os irmãos, que pode levar a consequências gravíssimas, né? Como nós, nos tempos atuais, vemos tanto caso, né, de morte, assassinato, e a maioria é levada pelo ciúme, né? São companheiros que matam as companheiras ou vice-versa, filhos que matam o pai, pai que mata os filhos, e muitas vezes são ódios, né, que são gerados através dos ciúmes, né? Então nós devemos ter muito cuidado em gostar mais de um do outro, a não deixar que o ciúme, né, crie raízes dentro de nós. Que nós, seres humanos, todos sentimos ciúmes. Pode ser de alguém, pode ser de algum objeto, né? Cargos no trabalho. Então podem causar o ciúme na nossa vida. E o que temos que fazer é não alimentar esse ciúme. Como diz o textuário, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Tiago 3,16. E a verdade prática: o ciúme é uma obra da carne, só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessas emoções. Então, como servo de Deus, estudantes da palavra de Deus, nós temos que lutar para que esse ciúme não crie raízes dentro de nós. Que o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes. É um sentimento normal, né, no ser humano. Em alguns momentos, todos estão sujeitos a sentir ciúme, que seja de alguém, que seja de um objeto que a gente goste tanto. Há pessoas que sentem ciúme até por cargo, funções, né? E isso pode acontecer tanto no ambiente profissional e até no meio eclesiástico, no meio da igreja. Pode acontecer de algum irmão ter ciúme do outro por estar exercendo tal função na igreja. Então, nós devemos lutar com esse ciúme, né? Para que ele não enraize nos nossos corações e depois trazer consequências graves, né? Nós temos exemplo na Bíblia do ciúme e suas consequências. Temos o exemplo de José, né? Temos o exemplo de Jacó, que tinha José como filho querido, filho preferido, que isso causou ciúme nos outros irmãos, que os outros irmãos viam que Jacó
gostava mais de José. Por quê? José foi filho da velhice e foi filho de Raquel, a mulher que ele amava de verdade. José, tudo que os irmãos faziam, ele chegava e contava a Jacó, contava ao pai. E isso foi gerando raiva nos irmãos contra José. Além do ciúme que eles tinham de José, e José ainda contava tudo, né? Levava tudo que os irmãos faziam para o pai. Por esse motivo, os irmãos o viam como delator e merecedor da hostilidade deles. Como nós lemos na lição passada, Jacó, ele tinha preferência, né, de filhos. Como não pode haver preferência de filhos? Os pais não podem ter preferência, porque isso pode causar que essa lição possa nos servir de exemplo, que nós possamos tirar proveito da lição de hoje, da lição do trimestre, né? Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Independente de ser o filho da velhice, José era um dos filhos que ele havia gerado. Então, não havia motivo para Jacó separar José como filho preferido. Porque causou o ciúme, causou a ira no coração dos irmãos. E a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Jacó não mediu as consequências ao presentear o filho José com uma túnica, uma capa de várias cores. Quando José deu aquele presente daquela túnica para José, os irmãos, aí que o ciúme aumentou. Aumentou a ira, aumentou o ódio contra José. Isso provocou ciúmes demais nos filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai. E por isso aborreceram. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus sonhos. Em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de Jacó. Quando contado para os irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com uma arrogância. Deus, ele mostrava a José o que iria acontecer futuramente, né? Que os irmãos iam prostrar-se diante dele. Porém, o ciúme e a raiva que os irmãos estavam sentindo de José, não deixaram eles entenderem que eram sonhos de Deus. Eram sonhos que iriam acontecer futuramente. E rejeitaram a José. Eles acharam que José estava agindo com arrogância, querendo ser mais do que os irmãos. E isso ia aumentando a cada dia mais o ódio que eles tinham pelo irmão José. Os
sonhos tinham um caráter profético, eram visões que Deus estava dando a José. Mas seus irmãos entenderam que como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria anos depois, quando José tornou-se um governador do Egito. Jacó tinha um favoritismo, por seu filho. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensões entre os irmãos. Então, nesse trimestre, nós temos uma lição maravilhosa que podemos tirar muito proveito para nossas vidas, A gente aprende e pode passar o que nós aprendemos para os outros. E com exemplo da palavra de Deus. O plano dos irmãos, o ódio cresceu tanto, o ciúme cresceu tanto no coração dos irmãos, que eles planejaram matar José. Hoje, na nossa atualidade, liga a televisão, olha a internet, jornal, são muitos assassinatos. Causados por ciúme, causado por inveja, por ódio. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado, vigiar bastante. Porque o ciúme, ele se transforma. Se deixar o ciúme enraizar no coração, transforma-se o ódio e as consequências pode gerar até a morte. Como os irmãos planejaram a morte de José, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, que desejava protegê-lo de qualquer mal. Não mataram José porque Rúben interveio. A túnica, o símbolo de desprezo, a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores feita com linho, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em uma posição de destaque em relação aos filhos. Por isso, os pais, quando presentear um filho, deve presentear os outros, com um presente de igual valor, que tenha um significado igual para todos, para não criar o ciúme, não criar esse sentimento ruim que vai prejudicar a família. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de José, na família de Jacó. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitaram sequer ouvir o filho preferido de Jacó. José, ele, na inexperiência dele, na imaturidade, ele contava os sonhos que ele tinha, E nos sonhos sempre os irmãos prostraram-se diante dele. E quando os irmãos ouviam, o ódio aumentava a cada dia mais. Aumentava mais e mais, a ponto deles planejarem a morte de José. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Não acabaram porque Rúben, ele interveio e não deixou. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, já não tem aquela confiança entre as pessoas, gera insegurança, gera controle e posse.
Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana. A linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, o ser humano, todos têm ciúme. Agora, a diferença tá entre a pessoa controlar o ciúme e aquela pessoa que não controla, deixa o ciúme descontrolado. E a pessoa acaba sofrendo e fazendo a outra sofrer, trazendo consequências gravíssimas. Toda semana, liga a televisão, jornal, há assassinato, principalmente o feminicídio, que tem ocorrido sempre nesse mundo, sempre por causa do ciúme, que é um sentimento que mata, um sentimento que destrói família, que destrói vidas. Mas o importante é saber controlar esse ciúme. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivada, prejudica muitos relacionamentos humanos. O importante é a gente não cultivar o ciúme, a não ficar alimentando o ciúme. Senão ele cria as raízes e as consequências para nossas vidas são tragédias. Quanto mais o sentimento de inveja é cultivado, mais difícil se torna livrar o dele. Quanto mais cultiva o sentimento ruim, mais é difícil livrar dele. Por que não cultivar o sentimento bom, né? O sentimento do amor, né? O sentimento da amizade. Quando é sentimento bom, vale a pena a gente cultivar, a gente regar, a gente cuidar, para que ele sempre esteja dentro de nós. Mas quando nós notarmos que sentimentos ruins estão apoderando de nós, vamos lutar. Vamos lutar para que ele venha sair de dentro de nós. Não vamos alimentar ciúme, inveja, ódio, mágoa de alguém. Porque pode, consequentemente, trazer tristeza nas nossas vidas. E a pessoa também que tem esse sentimento sofre demais, não tem paz. Então, o melhor é não alimentar esses sentimentos ruins. O ciúme pode causar tragédias familiares. E como tem tragédia, prejuízo, separação na família. Como esse sentimento tem trago coisas ruins na família. Não foi diferentemente no tempo de Jesus. Temos exemplo aqui no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. O ciúme entre os santos de Deus. Por ciúme se calunia, se difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações. Não era para ter esse sentimento no meio ministerial, no meio da igreja, mas infelizmente tem. Temos exemplo aqui no tempo de Jesus, que Jesus foi invejado, foi caluniado. E no meio da igreja também existe. A lição desse trimestre tem muito que nos ensinar. Nós temos muito que aprender nessa lição. Tirar para nossas vidas muita coisa boa. E praticar também o que nós aprendemos. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar, é preciso alimentar
a mente com coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Provérbio 4:23. Se pensamos algo, alimentamos esse pensamento, ele vai ao coração. Se continuamos alimentando, certamente ele vai determinar as nossas ações. Se nós alimentamos coisas de Deus, alimentamos a nossa mente com coisas de Deus, nosso coração vai estar cheio de coisas boas e as nossas ações vão ser coisas boas, ações boas. Assim também acontece quando pensamos coisas ruins, nosso coração está cheio de sentimentos ruins, as nossas ações também, consequentemente, vão ser ruins, desastrosas. Em segundo lugar, estamos aqui falando como vencer o ciúme. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral. Se o ciúme estiver prejudicando as nossas vidas, se estiver nos fazendo até perder o sono, alimentando aquele ciúme, aquela raiva, aquele ódio, e a gente não está conseguindo, lutar contra esse ciúme sozinho, é hora de procurar ajuda. Procure o pastor, conversa, ouve conselho, peça ajuda. Se chega nesse ponto que a gente não sabe como agir, procure ajuda. Com base na palavra de Deus, o pastor o aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler, meditar na palavra de Deus. Sempre ficar de alerta para não deixar sentimentos ruins enraizar em nossos corações. Pensamentos, vamos usar nossa mente nas coisas de Deus. Vamos deixar coisas boas fluir, a gente pensar coisas boas. Se vier pensamento negativo na nossa cabeça, vamos repreender, vamos livrar desses sentimentos com oração, com estudo da palavra, pedindo ajuda, para não deixar esses sentimentos, esses pensamentos ruins descer ao nosso coração. Por quê? As nossas ações, elas vêm dentro do nosso coração. Se nosso coração está cheio de coisas boas, as nossas ações serão boas. Se tiver coisas ruins, nossas ações também vão ser coisas ruins. Então, vamos ficar alerta. A Bíblia, ela nos fala para a gente vigiar e orar. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Elimina também as relações de amigos e irmãos. O ciúme obsessivo, ele separa casais, separa amigos, separa irmãos. E também pode resultar em violência, Chegamos à conclusão da lição de hoje. O ardor emocional e denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho da destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes.
Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. A lição de hoje, que falou sobre o ciúme, os prejuízos que causam, né, na família, que causou nos nossos antepassados, né, que demos aqui o exemplo na família de Jacó. Mesmo Jesus, ele causou ciúme nos outros, causou inveja. Então, que nós possamos tirar proveito na lição de hoje, né? Lutar para que esse sentimento não enraize, a gente não alimentar, né? O ciúme, a inveja, o ódio, a mágoa, que a gente, como cristãos, possamos lutar contra esses sentimentos ruins, né? E quando não conseguirmos sozinho, vamos pedir ajuda. Peça ajuda ao pastor, peça ajuda as irmãs do círculo de oração, aquela pessoa que vocês confiam, conversa, que tendo a Bíblia como base, vão saber orientar. Então, vamos juntos, né, lutar contra esses sentimentos ruins. Porque depois que enraizar no nosso coração, é difícil tirar, né? Então, vamos ficar sempre atentos, vigiando sempre. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar abençoando a sua família e que nós possamos continuar nesse intuito, né? Nesse foco, focado no céu, que é o nosso alvo, e que sentimentos nenhum venham nos ajudar a sair desse caminho glorioso que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Jesus e que Deus te abençoe muito, muito, muito. Fique com Jesus. Amém.